Pessoal, então voltamos a falar da tabela periódica online. Essa tabela periódica do PubChem, ela te dá uma série de informações interessantes. Eu já tinha falado no vídeo anterior que, por exemplo, você pode saber a distribuição eletrônica de cada um dos elementos da tabela periódica apenas clicando em cima do elemento, que você vai ver a distribuição eletrônica, né? Você também pode saber quantos elétrons cada elemento da tabela periódica tem pela família que ele se localiza, né? Então, por exemplo, família A1, todos os elementos da família A1, eles vão ter a mesma distribuição eletrônica e vão ter um elétron na camada mais externa, né? Eu falei que tem algumas exceções, por exemplo, a família B2, né? Se você olhar aqui, você vai falar, professor, eles têm a família B2, tem 12 elétrons na camada mais externa, né? Mas você imagina que os elementos da família B2, eles têm todos os orbitais D completos, né? Então, ele só vai perder os elétrons que estão no orbital S, ele vai perder os dois, né? E todos os elementos da família B2 formam cátions divalentes. Agora, falar de propriedades periódicas, né? Lembra que eu falei para vocês que todo o volume do átomo está na nuvem eletrônica. Se você quiser saber, se eu perguntar para vocês como que varia o raio atômico de cada um dos elementos da tabela periódica, né? Você pode vir aqui, aqui a tabela periódica está selecionada para mostrar os elementos de acordo com o grupo que eles se encontram. Então, por exemplo, ele está marcando aqui em azul os metais de transição, em verde os metais pós-transição, em amarelo os não metais, né? Mas você pode clicar aqui também e colocar através do raio atômico, né? Então, por exemplo, aqui, raio atômico de Van der Waals. Então, quando você clica aqui, ele já te dá o raio atômico de todos os elementos da tabela periódica. Você imagina que um dos menores vai ser o hidrogênio, né? Porque ele só tem um próton e um elétron. O hélio é um pouquinho maior, né? O hélio é um pouquinho maior, ele já vai ter 2 prótons, né? E você imagina qual que é a tendência na tabela periódica, né? Como é que o raio atômico vai variar, né, ao longo da tabela periódica? Olha, você imagina que todos os elementos que estão na mesma família, eles vão ter a mesma distribuição eletrônica. O que vai mudar é o número quântico principal do orbital em que os elétrons estão, os elétrons da camada mais externa estão. Você imagina que quanto maior o número quântico principal, maior o tamanho do orbital. Então, por essa razão, você sempre vai ter o raio atômico aumentando à medida com que você desce na tabela periódica. Pode observar aqui, lítio 182, sódio 227, potássio 275, rútibio 303, césio 343. Se a gente chegar nos halogênios, você vai ter o flúor 135, o cloro 175, o bromo 183, o iodo 198, né? Você sempre vai ter essa tendência na tabela periódica do raio atômico aumentar conforme você desce numa família da tabela periódica. Você também tem a tendência de que o raio atômico diminua conforme você se desloca da esquerda para a direita na tabela periódica. Você imagina que existem algumas exceções, né? Por exemplo, você está no lítio, 182. O berílio, ele vai ter mais prótons e também vai ter mais elétrons que o lítio, né? Mas você imagina que, por exemplo, esses elétrons eles são colocados em camadas mais internas do átomo. Então, por exemplo, você vai falar, professor, o lítio tem três prótons, né? E um elétron na camada mais externa. O berílio, ele tem 4 prótons e 2 elétrons na camada mais externa, né? Então, se você olhar a distribuição eletrônica, por que o raio atômico do lítio para o berílio diminui? Você imagina que os elétrons estão entrando no orbital S, né? Ele vai ter um próton e um elétron a mais que o lítio, mas esse elétron que ele tem a mais, ele está sendo colocado no orbital S, né? No orbital 2s2. Então, por isso o tamanho diminui quando você vai do lítio para o berílio. No entanto, quando você vai do berílio para o boro, o tamanho aumenta. Por quê? Porque quando você coloca mais um elétron, você imagina que esse elétron ele vai entrar no orbital 2p. Então, pelo fato então você imagina que o boro ele vai ter um próton e um elétron a mais que o berílio.
Mas esse elétron ele vai entrar no orbital P. Né? Isso daí vai fazer o quê? Com que o tamanho, que o raio atômico aumente. Quando você chega no carbono, né, quando você vai na sequência do carbono até o flúor, o raio atômico diminui. Por quê? Porque você está colocando todos esses elétrons no orbital P. Ó, pode ver, o carbono é 2s2, 2p2. O nitrogênio vai entrar também no orbital P, no oxigênio e no flúor. Então, você imagina que do boro até o flúor, a tendência é o quê? Que o raio atômico diminua, né? A gente pode ver que o mesmo acontece, que essa tendência sempre vai acontecer aqui no começo dos elementos da tabela periódica. O sódio é 227, o magnésio é 173. Né? Você imagina que o próton que o magnésio tem, o magnésio tem um próton e um elétron a mais que o sódio, só que esse elétron que está entrando no magnésio, ele vai entrar no orbital S. Ó, 3s2, 3s1. Isso daí faz o quê? Faz com que o tamanho, o raio atômico diminua. Quando você chega no alumínio, o tamanho aumenta. Por quê? Porque, mais uma vez, você está colocando esse elétron que o alumínio tem a mais com relação ao magnésio no orbital P. Né? Aí também você tem algumas pequenas anomalias. Você imagina que aqui no terceiro período, né, você pode imaginar que de uma forma geral, né, o silício é uma anomalia, isso daqui porque ele é um semimetal. Você imagina que você tem uma certa tendência, né, do raio atômico diminuir, mas ela não é tão pronunciada como o que acontece no segundo período. Né? Você imagina que você tem essa anomalia toda vez que você vai da família 3 para a família 4. Né? Você imagina que o germânio, apesar dele tá mais à direita do que o galho, o estanho, né? Eu falei que a tendência periódica é quando você vem da esquerda para a direita, o tamanho do raio atômico diminuindo. Você imagina que você tem uma certa anomalia quando você vai da família 3A para 4A, a partir do terceiro período da tabela periódica. Pode observar que todos os elementos da família 4A têm um raio atômico maior do que os elementos da família 3A. Né? Essa é uma certa anomalia. Né? Mas, de uma forma geral, da família 6 da família 6A para 7A, o raio atômico sempre diminui, né? Confirmando aquela tendência de que quanto mais à direita, quando você caminha da esquerda para a direita num período, a tendência é que o raio atômico diminua, mas existem anomalias, né? O que você vai poder afirmar sempre é que o raio atômico aumenta quando você desce numa família da tabela periódica. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver mais propriedades periódicas, né? E o que é interessante dessa tabela é que você pode organizar a tabela periódica, né, já de acordo com o tamanho do raio atômico, a eletronegatividade, a afinidade eletrônica, né, fica bem fácil de você visualizar, só você ver a propriedade química que você quer estudar. Né? Por exemplo, eu quero saber o ano que cada elemento químico foi descoberto, por exemplo. Né? Se você olhar aqui para o ouro, ele fala que o ouro é conhecido desde a antiguidade, né? Por quê? Porque ele se encontra puro, sozinho na natureza. Mas tem alguns elementos que o homem acabou demorando um pouco mais para descobrir. Né? Por exemplo, o iodo ele foi descoberto só em 1811, o telúrio em 1782. Né? E aqui a gente tem os elementos, os elementos que a gente pode dizer que eles são artificiais, né? Porque se eles existiam quando a Terra foi formada, eles já decaíram, né, e deixaram de existir. Né? Então, o tecnécio, por exemplo, ele foi conhecido só em 1937. Né? E assim sucessivamente. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver outras propriedades periódicas, né? Como afinidade eletrônica, energia de ionização e a eletronegatividade. Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.